Saúde. E estamos recebendo aqui o prefeito de Itapuca, Marcos Scorsato, que também é o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, presidente do Concisa, e o secretário executivo do Concisa, Newton Rolante, para falar sobre algumas pautas, né? Falta de medicamentos em alguns municípios, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo Concisa, mas eu começo já perguntando sobre a possibilidade de municípios que saíram da ANVAT, por conta especialmente da discussão sobre concessão das rodovias estaduais aqui no nosso Vale do Taquari, 11 municípios que saíram da associação, e a ANVAT emitiu uma nota dizendo que iria se avaliar, iria se estudar a possibilidade desses municípios permanecerem ou saírem do Concisa e da Anturvales. Concisa, área da saúde, Anturvales, área de turismo. Chegou alguma coisa para vocês? Teve algum impacto? E se não, talvez uma saída diretamente, mas se muda alguma coisa para o Concisa também com essa pequena divisão que estamos tendo no nosso Vale do Taquari. Bem-vindos aqui à Rádio Independente, presidente e também Newton Rolante. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Nicolas e Arita. Bom dia. Agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar aqui na emissora, levando as informações do nosso consórcio aqui do Vale do Taquari. E já informando, né, que o consórcio atende hoje municípios até que não fazem parte do Vale do Taquari, né? Estamos com 39 municípios associados ao consórcio. E respondendo já ao teu questionamento, né, o consórcio ele vem agregar as ações aqui no Vale do Taquari. E, em momento algum nós tivemos qualquer posição de qualquer município em sair do consórcio. Indiferente dos municípios que se afastaram da ANVAT e qualquer um outro município associado desses nossos 39. Até pelo contrário, né, Nilton? Seguido, nós temos municípios querendo entrar no consórcio. Nós estamos também um pouco devagar também no sentido de novas adesões ao consórcio. Temos a nossa capacidade administrativa, né, e tentamos fazer com isso o melhor serviço para esses 39 municípios. Acredito que isso não deva acontecer dentro do consórcio, né? O consórcio ele tem, não só o nosso aqui do Vale do Taquari, mas enfim, outros consórcios do estado têm um papel muito importante no auxílio a municípios. Aqui também a gente faz um auxílio muito grande em várias atividades relacionadas às atividades municipais. E acontece sim, às vezes, até de algum município fazer parte de mais que um consórcio aqui no estado. Inclusive, eu, como Itapuca, também faço parte de outro consórcio. Como presidente do Concisa, também faço parte de outro consórcio. Nada isso nos impede a fazer, né? Enfim, é uma ferramenta a mais para ajudar o município. A gente entende, por parte do Concisa mesmo, né, o quanto pode ser útil ao município. O consórcio, nesses últimos anos, vem mostrando isso para os municípios em suas compras centralizadas, coletivas, das ações que são feitas via consórcio. Então, acredito que isso não vai impactar nada dentro do consórcio nosso, espero também que não, até porque o consórcio tem para somar ao desenvolvimento do Vale e ao desenvolvimento dos municípios que fazem parte do consórcio. Quais são os critérios para adesão de um município no Concisa, por exemplo? Quais são as obrigações que tem esse município? A adesão do município, né, o município tem que ter essa parte de interesse, solicitar essa adesão tem que ser aprovada pela Assembleia dos Prefeitos, a Assembleia dos municípios que já fazem parte, que são sócios, né, autorizando a entrada desse município dentro do consórcio. No momento que ele entra para o consórcio, ele tem as taxas administrativas, tem todas as particularidades de cada atividade que nós temos dentro do consórcio. Porque o consórcio hoje abrange atendimento de SAMU, abrange outras áreas também que têm valores, às vezes, diferenciados de taxas administrativas. Então, tudo isso é levado ao conhecimento do município quando ele tem interesse, né? E nós tivemos agora, nos últimos anos, adesão nos municípios novos, inclusive o último, acho que nós recebemos, né, Nilton, que foi a União da Serra, né, que é um município lá distante, para lá de Itapuca ainda, né? E que faz parte hoje do consórcio também. Na logística do trabalho de vocês, para que daqui a pouco o ouvinte, né, que acompanha a nossa programação não entende muito bem como funciona esse consórcio na prática para o município que adere, por exemplo. Como é que funciona? Quais os tipos de benefícios? O que isso interfere ali na logística do atendimento no município? O consórcio ele tem uma abrangência particular, né? Quando se iniciou todos os trabalhos do consórcio, a gente tinha um trabalho prestado na área de saúde. Depois, no passar dos anos, isso foi aumentando as áreas de abrangência. Então, hoje, qual é o impacto direto para a população, né? Hoje, nós temos dentro do consórcio, para os ouvintes terem uma ideia, e para vocês também, nós temos 7 hospitais credenciados para o consórcio para prestar serviço para a população dos 39 municípios.
Nós temos 129 clínicas credenciadas no consórcio para prestar serviço aos munícipes e nós temos 798 profissionais credenciados no consórcio. Isso estou me referindo só à área de saúde. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa precisa de um profissional, o município adere a esses credenciados e encaminha esses pacientes para esses profissionais. Através desses credenciamentos pelo consórcio, os municípios acabam pagando menos, tem menos despesa, né, na tabela de valores, do que fazer, às vezes, um contrato direto com esse profissional, com essa clínica ou com o hospital. Então, essa é uma das situações que nós temos na área de saúde. A gente faz um outro carro forte que nós temos no consórcio é a compra de medicamentos, né, que a gente faz uma compra coletiva para os 39 municípios, onde os municípios levantam suas quantidades, as descrições dos medicamentos que eles querem, o consórcio faz a compra. Isso também acaba economizando. Seria o carro-chefe isso, prefeito? É um dos carros-chefe hoje, né, a compra de medicamentos, juntamente com esses credenciamentos aqui. Isso acaba refletindo na população. Por quê? Porque o município, economizando, ele consegue comprar mais quantidade ou também consegue utilizar aquele recurso em outra atividade lá na Secretaria de Saúde. Mas a gente está falando aqui de uma das atividades que nós temos, né? Mas o consórcio hoje trabalha com compras coletivas de veículo, de ambulâncias, de telas interativas, móveis para escritório, móveis para sala de aula, enfim, são infinitas licitações coletivas que nós temos lá e que os municípios podem aderirem e facilitando a aquisição disso, também facilitando a questão do valor, né? Eu me lembro em outras oportunidades de conversar, especialmente com o Newton Rolante. Quantos anos já de Concisa, Rolante? O consórcio, bom dia. Bom dia, que o senhor está no Concisa. Eu estou desde 2013, né, 2013. Administrando o consórcio. Então, inicialmente, quero cumprimentar o Ricardo, o Nicolas e a Rita e dizer que é uma satisfação estar aqui. E a gente acompanhou a evolução do consórcio nesses anos, ao qual, inicialmente, ele nasceu lá em 2005 com o viés de trabalhar exatamente saúde. Ele nasceu para ser a relação entre os municípios aonde o SUS não chegava. Então, o consórcio ele pode, através dos credenciamentos públicos, habilitar as clínicas, que nem o prefeito falou, para atender a região. E eu me lembro que um dos objetivos sempre era buscar mais associados, buscar mais municípios. Posso estar enganado, mas eu não me recordo. Quase 40 municípios. É o ponto máximo? Já teve algum momento que teve mais municípios? Porque nós temos 36 no Vale. Como falou o prefeito, né, tem municípios de fora e não impede que outros de fora estejam participando. Mas 39 é o número que chama a atenção positivamente. O consórcio nasceu com 17 municípios na época, em 2005. E a partir de 2010 para cá ele evoluiu e tivemos um crescimento e hoje estamos com os 39 municípios que atendem toda a região. Além dos trabalhos que o prefeito falou, dos credenciamentos, nós temos um serviço que eu sempre me orgulho de falar, que é um dos poucos, ou talvez o único do estado, que o SAMU regional ele é organizado pelo consórcio. Permite que hoje 32 cidades partilham o custo do serviço SAMU para atender a região do Vale do Taquari. Então, nós temos 6 bases, que é Lajeado, Estrela, Encantado, Arvorezinha e Teutônia, e mais a unidade avançada de Lajeado, que atende 32 cidades. Então, é uma forma inteligente, partilhado, porque se cada ambulância dessa estivesse numa cidade dessas bases que eu falei, seria bancado para esse município único. Assim, não são 32 cidades que partilham o custo, é uma relação tripartite. É recurso federal, estadual e municipal. Sempre dizendo que as administrações têm um papel importante, porque a lei que regula o SAMU a nível nacional diz lá que a União deveria pagar 50% do custo, 25% deveria ser do município e 25% dos estados. E está invertida essa pirâmide. Quem paga mais, 47% do custo do SAMU é os municípios, né? 24% o estado e 27% a União. Então, quem deveria pagar mais, aonde está concentrado o recurso, que é na esfera federal, é o que paga menos. E o papel importante dos municípios aqui na região. Então, o SAMU é um modelo disso, é um custo de 8 milhões ano para a manutenção do SAMU a nível regional, bancado entre o governo federal, estadual e municipal. Além disso, nós temos um centro que é coordenado pelo Concisa, também é um dos poucos a nível de saúde, que é o Centro Regional de Oftalmologia. Hoje, fazendo em torno de 1.000 cirurgias ano de catarata, que é a mais conhecida, mas outros procedimentos na área da oftalmologia, que atende toda a demanda aqui da nossa Coordenadoria de Saúde, é no Centro Regional de
Encantado. Além disso, o Concisa também oferece aos municípios laudos, pareceres ambientais, que o município ele não precisa ter uma estrutura pronta dentro da sua administração. Ele pode contratar esses pareceres para laudos ambientais através do consórcio. Nós temos hoje em torno de 15 empresas credenciadas no Vale do Taquari para atender essa demanda. Além disso, também uma outra demanda que ela é nova, que é a contratação e habilitação de clínicas para tratamento de animais. Falando com alguns prefeitos que tem uma demanda muito... tem aumentado essa dificuldade ultimamente, que é o abandono de animais, especialmente os cachorros na cidade. Então, a castração, alguns municípios têm os programas próprios, mas o consórcio botou à disposição, nós temos hoje 5 clínicas credenciadas, tem clínicas aqui de Cruzeiro do Sul, de Bom Retiro, que eles recebem os animais abandonados e fazem essa castração, então viabilizando sem o município precisar fazer individualmente ou ter essa preocupação. Então, isso é possível porque o consórcio tem esse viés, o viés de colocar serviço à disposição que atenda aquelas demandas que, às vezes, individualmente o município teria dificuldade. Então, o investimento de cada município vai depender do que ele contratar do consórcio. Não tem um valor, ou, por exemplo, o SAMU é um valor igual para os municípios? Não, hoje a taxa administrativa, o município ele é associado ao consórcio, ele paga 47 centavos mês por habitante e ele pode compartilhar todo esse serviço dessas clínicas que o prefeito falou, dos hospitais, e ele não tem essa taxa para nós bancar a estrutura do consórcio. Ele participa do centro de oftalmologia, ele participa da compra de medicamentos, porque nós temos uma estrutura toda de farmacêutica, nós temos uma estrutura de jurídico, de contadores no consórcio. Então, todo esse pagamento ele é de forma igual, são 47 centavos. Logicamente que a cidade maior paga mais, mas também é a que utiliza mais. SAMU é um pouquinho diferente. SAMU e os serviços no consórcio, eles não são obrigados os 39 a fazerem uma compra de um determinado serviço. SAMU são 32 municípios. Dos 39, 32 participam. Eles pagam 76 centavos mês para bancar a estrutura do serviço. Porque nós temos hoje, são em torno de 70 pessoas contratadas, entre médicos, enfermeiros, técnicos e condutores das ambulâncias. Toda a manutenção, compra de medicamentos, oxigênio, seguro, tudo que envolve o processo é coordenado pelo consórcio. Então, esse valor de 76 centavos é pago de uma forma em conjunto. Para você entender, Lajeado, que é a nossa maior cidade, ela paga hoje 70 mil mês para ter o SAMU. Mas o custo que os municípios da região bancam são 277 mil mês. Então, Lajeado entra com em torno de 24% do custo, é o município de Lajeado. Mas também é onde acontece o maior número de acidentes, porque concentra maiores rodovias passam aqui, né, por Lajeado. Então, esse partilhamento é feito dessa forma. Temos um outro trabalho que é o SAI, que é um centro em Estrela, que organiza o tratamento das pessoas portadoras. Então, lá tem um centro que é organizado pelos municípios da região 30, que é a região de lá do Rio, que a gente chama. Esse pessoal, então, eles partilham lá um custo onde tem médico, tem farmacêutico e psicólogo à disposição das pessoas portadoras que procuram esse local para retirada de medicamentos e atendimento portadoras na sua de HIV, enfermidade. né? Portador de HIV. Rolante, apenas para a gente não perder o gancho, esse número de 39 é o maior número de municípios da história do Concisa? Sim, até porque nós, de área de saúde, nós somos em torno de 36. Então, nós temos municípios próprio Itapuca, que é de uma outra região de saúde, a União da Serra, que faz parte de uma outra região de saúde, a própria Arvorezinha, mas que eles fazem parte do nosso Vale do Taquari. Então, eles participam, como já tivemos o município de Santa Teresa associado para a questão do turismo, Caminhos do Pão e do Vinho, que é aquele projeto que, inclusive, foi coordenado pelo Concisa, e na hora de execução a gente abriu mão, num bom sentido, porque a contrapartida individualmente era menor que fazia por consórcio. Então, os municípios de Roque Salles, Mussum e Santa Teresa, eles fazendo individualmente, eles pagavam 9% de contrapartida. Se fosse fazer pelo consórcio, é 18%. É uma questão regimental, é lei, então a gente acabou, eles estão já licitando, já tem obra em andamento, foi coordenado pelo consórcio. Deixa eu perguntar uma situação que a gente viu que foi aprovado na Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, que é o município de Arroio do Meio integrar um outro consórcio que é o CIS.
né? E o prefeito de Itapuca, que é o presidente do Concisa, acabou de dizer que Itapuca também está em 2 consórcios. Arroio do Meio permanece no Concisa. Isso interfere alguma coisa para o Concisa também ou é natural? Tem outros municípios que também estão em 2 consórcios e por que isso acontece? Só para saber, Ricardo, um exemplo, antes de nós começar aqui a central de compra de medicamentos, onde a gente compra em torno de 1,5 milhão mês, né? São mais de 15 milhões ano de medicamentos. Antes de 2015, a gente não tinha central de compras. Então, muitos municípios, que nem Poço das Antas, Teutônia, Westfália, Imigrante e próprio Colinas, faziam parte do CISCAI, que é o consórcio de Montenegro para a compra de medicamentos. Muitos desses municípios já têm uma relação com essa região e já continuam associados para adquirir alguns serviços. E aí, se, por exemplo, Arroio do Meio se associou, ele pode comprar parte de serviço lá, até medicamentos, apesar que eu posso afirmar que não tem essa história de dizer que lá o remédio vai ser mais barato ou mais fácil, porque, inclusive, é um momento difícil a nível de medicamentos. Nós temos com falta no mercado de medicamentos, principalmente os injetáveis, e não é falta do medicamento. É uma coisa incrível, mas é falta de embalagem em função da guerra, em função do lockdown na China. Embalagem, é embalagem. Insumos, nesse caso, é embalagem. A embalagem é um dos fatores. E qual tipo de medicamento que está? São medicamentos injetáveis, as injeções, né, principalmente essas a nível hospitalar, a nível de posto de saúde. Então, essa dificuldade, inclusive também a guerra traz uma diminuição dos produtos que fabricam os medicamentos, a importação. Na falta dos insumos, falta algumas medicações específicas e até matéria dos jornais a nível estadual do último final de semana. Então, e previsão para melhorar essa situação? Que a guerra passe, que volte à normalidade, principalmente na China, que infelizmente o mundo, mas o Brasil, e não é diferente aqui nós, somos muito dependentes das questões de embalagens e insumos hospitalares advindos da China. Então, para finalizar a questão dos municípios, eles podem sim ser associados a um outro consórcio. Isso não implica, até porque, dependendo do interesse do município, ele tem essa possibilidade. E uma outra coisa, para vocês saberem, o Concisa está com um credenciamento aberto, onde vai permitir os municípios contratarem profissionais da área de saúde, médicos, especialmente pediatria, ginecologia. Esses profissionais vão estar credenciados pelo consórcio para cada município que tenha a sua necessidade possa fazer a contratação direta sem precisar fazer processo licitatório local. Então, isso é uma possibilidade, além de médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas, toda a área de farmacêuticos pode ser feito via consórcio. E também estamos abrindo, nos próximos dias, um credenciamento para contratar veterinários para atender nas propriedades rurais aqui do Vale do Taquari e, especialmente, as questões da vigilância, que são as inspeções nos abatedouros locais, também pode ser feito através de contratação por credenciamento através do Concisa. Prefeito de Itapuca, presidente do Concisa, Marcos Corsato, secretário executivo do Concisa, Newton Rolante, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. Olha, quando o Rolante começou a falar de SAMU, eu me lembro de algumas vezes que tinha reclamação que chegavam para a gente, não tem mais chegado reclamação, né? Novas bases, a gente falava tantas vezes, agora tem mais abrangência, enfim. Parabéns por todo esse trabalho que é fundamental, importante, né, para a nossa região. Aí, a área da saúde é tão atingida nesse momento de pandemia que ainda vivemos, mas acho que o Concisa aqui deixa a região bem guarnecida nesse ponto, e que bom, né, saber que um número maior de municípios também está aderindo aí ao trabalho de vocês. Ricardo, bem lembrado essa questão do SAMU, né? Porque eu era prefeito na época também, quando tivemos uma falta de repasse, né? Que estávamos prestes a fechar o sistema, né? Às vezes parece que os assuntos são muito levados em pauta quando se tem um problema, né? Quando está funcionando bem, a população tem reclamação, parece que a gente acaba esquecendo um pouco do assunto, né? Mas acho que o trabalho do consórcio em relação ao atendimento do SAMU é muito importante, né? Ajuda muito. Eu mesmo, que tenho uma cidade tão pequena, né? A gente tem um atendimento de SAMU, é uma coisa muito grande, muito importante para nós, né? A pessoa está lá visitando uma cachoeira em Itapuca, precisa de um atendimento médico, liga para o SAMU está lá buscando a pessoa. Então, acho que isso tem os parabéns, e o consórcio está de parabéns em relação a isso. Para finalizar a minha parte aqui, eu gostaria de passar para você só uma informação. Como é que funcionam os trabalhos, as demandas do consórcio? É o presidente Marcos, ou o Nilton, coordenador, que decide, vamos fazer tal serviço, contratar tal equipamento, ou comprar outro equipamento, enfim.
nós trabalhamos por demanda dos nossos municípios associados. Então, o consórcio está sempre aberto aos nossos municípios. Qualquer município que tiver uma demanda no sentido que seja uma demanda que possa ser entendida como regional, a gente toca adiante e faz o procedimento dentro do consórcio. A gente tem inúmeras atividades que podemos trabalhar lá, como já estamos trabalhando, aumentando cada dia mais daquelas que nós já falamos para vocês e outras ainda que não comentamos. Mas, enfim, o grupo faz isso. Nós temos agora, dia 29, uma reunião com o grupo lá da região de Teutônia, onde vocês têm uma demanda lá regional e que vão trazer para nós nessa dia 29 para ver se o consórcio põe em pauta para fazer um credenciamento via consórcio. Então é assim que funciona e é assim que a gente vai trabalhando e atendendo a todos dentro do nosso consórcio. Essa questão dos médicos é muito interessante. Lajeado passou por um problema nas últimas semanas e meses de falta de profissionais e é uma realidade de mercado, inclusive, da falta de médicos, por isso é importante também o trabalho do Concisa. Lajeado passou por essa dificuldade, outros municípios passam, eu inclusive estou com dificuldade no meu município de contratar psicólogo, estou com dificuldade de contratar farmacêutico. Então, a gente, por essas demandas que os municípios têm, por essas dificuldades, que a gente criou esse credenciamento, né? Tu vai poder credenciar clínicas, credenciar profissionais para que preste serviço para todos os municípios do Vale. Muito obrigado, uma boa semana. Agradeço a oportunidade aqui à Rádio Independente e, mais uma vez, poder trazer as informações do Concisa, que está sempre aberto à construção de políticas coletivas aqui do Vale do Taquari. Obrigado. Muito obrigada. Conversamos com o presidente do Concisa e prefeito de Itapuca, Marcos Scorsato, e também o secretário executivo do Concisa, o Newton Rolante.